Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma reflexão com vocês em relação à aplicação de simulados. Ela é uma prática muito recorrente, né? Principalmente em anos de prova Brasil existe uma preferência por esse tipo de estratégia. Ela pode ser sim uma estratégia interessante, desde que ela não venha com uma lógica, né, focada apenas em treinamento. Né? Ela é importante que a escola utilize, por exemplo, o simulado, mas ela traga desdobramentos, né, desse simulado. Então, por exemplo, aplicou-se um simulado para uma determinada turma. É bom que aquele resultado, né, como é que foi é bom que a escola saiba como é que foi o desempenho dos alunos. Como que ela vai saber disso? Sistematizando os resultados. Então, por exemplo, sistematizar, olha, para cada aluno quais foram, né, os acertos, eles acertaram quais questões, quais itens. Outro ponto seria, depois da correção e da sistematização desses resultados, sistematizar de uma forma que você consiga ver, de uma forma bem fácil, bem rápida, por exemplo, quais foram as questões que os meninos mais acertaram, quais foram as questões que os meninos daquela turma mais, né, tiveram dificuldade, né, que eles erraram. E de posse disso, talvez seria interessante, inclusive, analisar o porquê do erro. Né? Esse erro foi, por exemplo, foi por descuido, foi porque, às vezes, ao invés dele pensar, por exemplo, né, raciocinar ali que era uma multiplicação, ele utilizou uma divisão ou uma subtração, alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, o erro foi porque o comando da questão estava confuso. Então, essas questões são importantes serem analisadas. Além disso, de analisar, né, pensar, refletir sobre o motivo do erro, seria importante que o professor, né, mediado e apoiado pelo coordenador pedagógico, pelo técnico de acompanhamento pedagógico, né, da escola, pelo diretor, pensasse em estratégias do que poderia ser trabalhado com aquele aluno, com aquele grupo de alunos, com aquela turma, para que os alunos conseguissem adquirir aquela habilidade que foi avaliada, né, não tão bem, né, que ela não teve um resultado satisfatório. Nesse sentido, trabalhar, por exemplo, com questões práticas, né, mão na massa, com oficina, dá muito certo. Por exemplo, uma questão que vamos supor, uma questão que aborda, né, cálculo de área de figura plana. Muitas vezes os meninos, né, nem ouviram esse conteúdo, nem tiveram acesso. Então, uma forma que eles podem aprender de forma muito mais prazerosa e talvez com certeza, né, aprender também mais rápido, seria o professor criar alguma estratégia com trabalho com material concreto, ou, por exemplo, uma estratégia de vamos fazer a medida, né, dessa sala de aula, né, da parede, do quadro, né, do chão e outras questões nesse sentido. Né? Além disso, depois, né, eles calculassem, eles percebessem o porquê que isso existe, né? Para que eu preciso calcular a área de figura plana, qual a diferença de área para volume, né? A diferença, né, para comprimento, tal, tal. Então, acho que seria legal alguma coisa que fosse prática, né, que o aluno pudesse, né, colocar a mão na massa, que ele pudesse refletir para que ele pudesse aprender. Né? Então, assim, a sugestão, independente da habilidade, né, é por isso é importante que se pense, né, não na resolução do exercício, não né, apenas só em resolver por resolver, mas criar situações de aprendizagem, né, variadas, que tem disponíveis sugestões em vários sites, né, vários professores já fazem isso, mas pensar em estratégias, né, né, que funcione, essa estratégia mão na massa. Então, só para reforçar, acho que é muito importante, né, se a escola adota a prática do simulado, que ela de modo algum é condenável, uma prática sim que ela pode funcionar, mas que ela tenha desdobramentos em sistematizar os resultados, né, de acertos dos alunos e de erros também. E o passo 2, o que eu faço com esse resultado? Que tipo de estratégias? Como é que eu garanto essa aprendizagem que ainda não foi consolidada? Né? Então, é só essa dica da gente pensar pós-aplicação. Outra estratégia que também é bem interessante, pode ser somada a essa estratégia mão na massa, é o professor, no dia seguinte da aplicação, fazer uma retomada do simulado e discutir as questões com os alunos. Não é passar o gabarito no quadro, né? Porque passar o gabarito no quadro, eu acho que não, né, não vai gerar aprendizado. Ele só o menino, quem acertou, né, quem errou, então talvez isso não traga tanto resultado. Mas discutir aquele simulado, discutir aquelas questões com aqueles meninos. Né? Então, assim, é bem importante que se dê um trato naquela avaliação. E isso também, essa dica vale para qualquer prova de um professor. Né? Então, é só essa dica para que a gente não tenha só a rotina de aplicar simulados, aplicar listas de exercícios, mas que a gente continue fazendo da mesma
mesma forma como a gente, né, como a gente sempre faz. Então é só uma dica nesse sentido. Então, se o objetivo é garantir essa aprendizagem para os alunos, vamos tentar fazer algo diferenciado. Tem muitos professores fazendo coisas muito, né, muito interessantes aí. Então, talvez o professor conversar com outro colega, com outro professor, né, o coordenador também pesquisar também estratégias para, né, para ajudar o professor também vale muito a pena, né? Até o coordenador, por que não o coordenador, por exemplo, planejar uma aula junto com o professor? E talvez em determinado momento, por que não também trabalhar uma aula junto com o professor também, né? É uma forma de aprendizado mútuo, né? E de mostrar também que o coordenador pode sim auxiliar de fato, mesmo que o coordenador seja pedagogo de outra área generalista que não seja uma área de formação do professor. Acho que quando as pessoas dão, né, as mãos e os braços, né, a gente tem possibilidade da coisa dar certo. O que não dá certo é fazer as coisas sozinhos. Né? Então fica essa dica, né, para que a gente não foque apenas no instrumento pelo instrumento, mas que a gente faça um uso inteligente, um uso, né, bem planejado e bem estruturado desse planejamento, tá bom? Então muito obrigado, né, e até mais.